Salve, salve família, um grande abraço a todos vascaínos e vascaínas que incorporam aqui o canal Giro Vascaíno. A temporada começou para o Vasco, com o pé direito, com o pé esquerdo, uma goleada em São Januário, mas é aquilo, no início de temporada surpreendeu o Fernando Diniz colocar o time principal, mas acabou dando a lógica. O Vasco venceu por 4-2, mesmo com um jogador a menos. Lucas Piton foi expulso no primeiro tempo, mas iremos estar comentando aqui muito a respeito desse jogo e colocando alguns pontos aí sobre algumas movimentações que o Vasco vem fazendo na parte do futebol. Então, cola aqui com a gente, assista esse vídeo, deixe o seu joinha, o seu gostei, que é muito importante. Comentário também, dando a sua opinião. Além disso, compartilhe, ative o sino de notificações e tem uma opção aqui por parte dos vídeos de hypar esse vídeo. Faz com que o YouTube divulgue mais esse vídeo para mais e mais vascaínos. Então ajude, é de forma totalmente gratuita. É só ali na hora que você estiver assistindo, lá dos comentários, você deslizar e você aperta hypar, porque você vai estar ajudando bastante aqui o canal Giro Vascaíno. Vamos lá, galera. O Vasco venceu o Maricá por 4-2. Talvez dos grandes, foi o único time que colocou 100% dos seus titulares. E foi o único, por enquanto, que aplicou uma goleada. O Fluminense jogou com alguns possíveis titulares, mas boa parte era molecada. Venceu o Madureira. O Flamengo Juniores empatou uma e perdeu outra. E o Botafogo também ontem, com os Juniores e entrando alguns possíveis titulares no segundo tempo, venceu a Portuguesa. O que dá para se esperar do Vasco no Campeonato Carioca? Na minha visão, posso estar equivocado. Na minha visão, eu vejo que o Fernando Diniz e a comissão técnica e o próprio Vasco identificou o seguinte: poxa, se eu tô vendo o atual campeão que está batendo direto o título carioca, coloca dois jogos, um ponto, que é o Flamengo. O Fluminense que está numa questão aí de reconstrução pela questão das contratações, venceu. O Botafogo venceu. E o último a estrear era o Vasco, em casa, sabendo que o Vasco daqui a 2 rodadas pegará o Flamengo. Possivelmente o Vasco irá com o time principal e o Flamengo talvez irá com os reservas, até porque é um clássico para dar aquele charme para o campeonato e tudo mais. Então o Vasco se viu na obrigação, por mais que teve pouco tempo de treinamento, colocar o time principal. É lógico que alguns jogadores foram muito mal de desempenho, como eu vi muito das vezes a torcida reclamando do Paulo Henrique, do Lucas Piton. Não há muito o que esperar, muita coisa. Eu não sei o porquê o Lucas Piton jogou ontem. Não sei porquê. Porque simplesmente poderia ter ficado de fora. Se realmente existe essa negociação entre Vasco e Besiktas pela contratação do Lucas Piton, muito também pelo aval do ex-volante Souza, que parou de jogar futebol. Então, não tinha necessidade do Lucas Piton possivelmente prejudicar, porque talvez se fosse uma outra equipe, talvez o Vasco teria perdido em casa ontem. Mas como a gente viu que boa parte dos times pequenos são muito frágeis, por questão de orçamento, por questão ali até de estrutura, de não conseguir contratar promessas, apostas e tudo mais, o Vasco venceu. E venceu com domínio, Cuesta marcando gol, Ryan mais uma vez, depois desse imbróglio todo sobre a questão da venda e principalmente sobre a proposta na mesa sobre Bournemouth, que é uma equipe de médio da Premier League, é uma equipe que não tem muita pretensão de título, mas é uma equipe que dá muita liberdade para jogadores vindo de outros países. Você vê, por exemplo, o centroavante hoje do Bournemouth é o Evanilson, que estava recentemente, aí, alguns anos atrás, era
promessa aí do Fluminense. Era um jogador que estava jogando aí recentemente aí o Campeonato Carioca. Depois foi para o Porto e aí o Bournemouth conseguiu contratá-lo. Vendeu agora o Semenyo, que é o atacante aí que estava sendo especulado e disputado por Arsenal e Liverpool, e o City contratou por mais de 70 milhões de libras. Então, assim, é uma equipe que realmente pode ser o caminho para o Ryan depois ir para uma equipe muito maior, melhor em relação a disputar títulos e ter mais visibilidade. Enfim, colocando um resumo total do jogo de ontem, eu acho que serviu para alguns jogadores ganhar confiança, como o Coutinho fazendo um gol, isso aí depois de muito tempo. O Ryan mais uma vez se consolidando a ser o melhor jogador do time. De contrapartida, pontos negativos, as duas laterais para mim é um grande problema desse time do Vasco. O Paulo Henrique não tem muita constância e não sabemos quem será o reserva dele, porque se realmente o Lucas Piton for sacramentada a venda dele e o Leandrinho, que está praticamente certo, só teremos Vitor Luiz na lateral esquerda, e parece que é um jogador que não prega muito pelo prestígio de confiança do Fernando Diniz. Então possivelmente a gente pode ver o Puma Rodrigues jogando a temporada inteira na lateral esquerda. Vindo do Pardal do Diniz, isso não me iria surpreender se ele colocasse o Puma e falasse não precisamos de lateral porque o que temos está de bom tamanho. Então assim, mostra a cada dia que passa que realmente o Vasco precisa de um elenco. E nessa temporada, que o início do Campeonato Brasileiro já é agora em janeiro, você vai ter Copa do Brasil começando em fevereiro, em março vai ter a Sul-Americana, junto com as fase final do Campeonato Carioca, o Vasco precisa de elenco. E a gente não está vendo essa movimentação do departamento de futebol. Então, se por acaso o Vasco sofrer, como alguns especialistas do futebol estão falando isso, e eu tenho que dar palmatória em relação a isso, porque as movimentações que o departamento de futebol está fazendo não está me levando a crer ao contrário, que o Vasco não irá sofrer esse ano. Eu acho que o Vasco vai sofrer muito mais do que sofreu a temporada passada, pela questão de ter 4 competições pela frente, de não ter um elenco físico, de não ter um elenco de qualidade, principalmente quando você olha para o banco de reservas, você vê Garré, que não é aproveitado, Maxime Domingues, que voltou agora de empréstimo. Você tem o GB, que é uma eterna promessa. Você pode pegar o Zuccarello, mas é aquilo, ele não está conseguindo render bem na base, quem dirá nos profissionais. E agora o Rojas, que para mim é uma aposta. Então, para o ataque é muito pouca opção. Então, o Vasco tem que trabalhar mais no mercado para trazer jogadores, nem que seja em modelo de empréstimo 0800, para fazer uma afirmação de compra, ou só empréstimo pagando uma quantia em risole, mas o Vasco precisa de contratações, o Vasco precisa ter um elenco. Coisa que não vem acontecendo hoje no trabalho do Admar Lopes. Então esperamos que isso aconteça. Em relação à questão do time, o Vasco agora enfrenta o Nova Iguaçu, transmissão da Globo. Possivelmente eu acredito que o Vasco, o Diniz deve colocar um outro time, pensando no meio de semana contra o Flamengo no Maracanã. E aí é um clássico, né? E o Vasco tomou 2 pancadas o ano passado em relação ao Campeonato Brasileiro. Campeonato Carioca quase não conseguiu vencer, já tem um tabu muito grande. Então possivelmente ele deve colocar um time reserva aí, ou mesclando, tirando alguns jogadores e colocando outros. E o nosso adversário no domingo venceu bem o Sampaio Corrêa, fora de casa por 3-1. Inclusive um grande jogador, um grande destaque desse jogo foi o camisa 8. Entendeu? O Léo, acho que é Léo Ramalho, alguma coisa assim. Entendeu? Me fugiu o segundo nome, mas foi um destaque, inclusive ele fez 3 gols ontem pelo Nova Iguaçu. Então assim, é um início de temporada, é um início que vai pesar muito por questão de erros, acertos, mas o Vasco, entre todas essas situações,
O Vasco precisa se movimentar muito mais do que as outras equipes. O Vasco precisa ter elenco. O Vasco não tem elenco para 4 competições. Então, se não quer fazer movimentações no mercado, então sempre fale para o torcedor, verbalize que vai ficar de fora de algumas competições e vai dar prioridade para outras. Se isso não for verbalizado, vai acontecer que alguns jogadores vão sentir lesão muscular e aí vai ser um problema muito grande para a temporada do torcedor ou da torcedora vascaína. Esse é o nosso vídeo dessa data de hoje, do dia 16 de janeiro de 2026. Um grande abraço, Bruno aqui do canal Giro Vascaíno. Deixe seu gostei, se é novo aqui, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações que é importante para você receber as notificações aqui do próprio YouTube. Comente bastante sobre quem foi o melhor jogador para você, quem foi o pior, qual é a sua expectativa do Vasco para esse campeonato carioca. E além disso, se queira ajudar financeiramente o nosso trabalho, se torne membro, ajude dando o seu superchat, o seu valeu, que é muito importante. Qualquer valor, não existe mínimo. Qualquer tipo de doação, ela é muito bem-vinda para um trabalho honesto e de forma transparente que a gente faz aqui dentro da plataforma. Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus, um ótimo dia abençoado para todos. Amanhã estaremos de volta falando muito de Vasco.